Dudu. Dudu, mas não é meu neto. Que é, você é o quê? Você é membro do conselho, é ritmista, é o que lá do Café de Paris, lá, como é que chama? Fundador, mas não faço mais nada. É. Agora só pra ver. Fundador só dá ordem. Exato, agora só pra ver. Vocês são todos convidados. Oba, Paris! Vamos lá, o Dudu tem um bloco, ele ajudou a fundar, obviamente ninguém monta uma coisa dessa sozinho, né, Dudu? Que é um bloco lá em Paris e se propõe a fazer batucadas a lá Rio de Janeiro. Ai, que show. Então ele tem conhecimento de todos os instrumentos da bateria, né? Não toca nada, como eu também não toco porra nenhuma, que a gente está aqui para aprender, ninguém toca nada. Um pouco humilde aquele que diz que toca Eu muito. ouço os instrumentos, eu não sei. Então o que fizemos? Estou atualizando você que está voltando, você que não veio semana passada, você que também não veio. A gente está avançando na frase básica do terceira, o surdo de terceira. A gente está fazendo uma segunda evolução e uma terceira evolução. A Denise, que está aqui hoje, mestre, vai nos dar uma demonstração. Pode tocar, por favor, espere. Vai tomar banho, palhaço. Frase 1. Essa é a frase 1. Agora, a segunda frase, ela vai esticar e vai fazer um contracanto com primeira e segunda. Faz a segunda frase, lembra? Então, vai lá. Frase inteira. Pa pa ba pa pa ba pa pa ba pa 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 ba pa pa ba pa pa ba pa 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 uma frase inteira e que depois, ela vai ter um alongamento que é uma variação na realidade, né? Então a batida base você já tinha inclusive visto que é tom 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 tom. Essa é a frase mais base do surdo de terceira. Eu diria que é a frase de segurança. Estou cansado, fico só fazendo isso. Tom 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 tom. Me guiando por quem? Pelo surdo de primeira. O surdo de terceira é uma extensão do surdo de primeira e sola baseado sempre no surdo de primeira, ou seja, é um instrumento de contracanto. O surdo de primeira toca em contracanto. Ele não é o tempo, ele é o contratempo. Ok? Acompanha a segunda. O surdo de terceira acompanha o surdo de primeira. O primeiro toque do surdo de terceira está sempre junto com o surdo de primeira. Quando não está junto, jamais estará junto com a segunda. Aí. Ele nunca toca com surdo de segunda, como a primeira batida dele, das frases dele, entendeu? Eventualmente ele está evoluindo, alguns dos toques vão coincidir com o tempo de segunda, mas não é a chave dele. A chave dele é primeira ou entre os dois, que pode ser depois do segunda, né, que é antes do primeiro, e pode ser depois do primeiro, que é antes do segundo. Ok? Então essas duas frases, essa primeira frase que é o tum 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 tum, esse tum 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 quando você faz, e daqui a pouco a gente vai misturar a primeira e a segunda, vocês vão perceber que ele já está modulando entre um e outro. E quando a gente faz a extensão, que é a repetição, tan 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 tan, esse tan 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 quando você faz, você vai sentir aonde que ele está acontecendo. Essas duas frasezinhas misturam. Vocês que já tocam tamborim, tem olodum aqui no meio, tem subida de primeira, subida de terceira, tem subida padrão, tem tudo aqui misturado nessas duas frases. E o resto,
O surdo de terceira, assim como o tamborim, é um instrumento que na bateria da escola de samba, ele não é naipe como o tamborim, porque o tamborim é um naipe só. Nas baterias, o surdo de terceira, assim como o repique tem 2 repiques mestres, que são aqueles que evoluem. Os outros só fazem marcação. Marcação de repique, imagina. Marcação de repique já é puta evolução. Então tem surdos de terceira que ficam fazendo essas 2 frases, basicamente, e outros fazem uma cacetada de evoluções. Então aqui o objetivo da gente é fazer com que vocês percebam e entrem. Tanto quando entra a bateria, quando gira a bateria, quando para a bateria, quando a bateria faz bossa. O que o surdo de terceira faz? Tá? Então, primeira fase. Tum, 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 tum. Estendendo a frase, eu vou repetir essa leitura. Tum, 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 tum. Então eu faço 3 a primeira, 3 a segunda, 5 a repetição, termino curto e volto. Começa a primeira, segunda, 5 a repetição e volto. Isso considerando que o samba não vai girar, ou seja, não vou fazer passagem, não vou para a segunda, não vou para a primeira. É como se isso fosse ad eterno. Na hora que gira, a gente vai ver a girada, na hora que ela acontece, quando a gente tiver a primeira e segunda, aonde que a terceira gira. Diga. No final. 3, 3 e 5. Ah, 3, 3 e 5. Tan, 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 tan. A sexta é a girada, tá? Fala. Essa dúvida, esse tan, o final, sabe? O último toque, ele é antes do primeiro, né? Do primeiro surdo de novo. Quando a gente fizer, você vai perceber. Ele é antes. Mas deixa acontecer para poder memorizar. Vamos lá, tentar repetir todo mundo junto. Eu parei porque você começou e não conseguiu acompanhar. Os outros, o Dudu também já fez. Isso. Então, eu vou na contagem para Eu vocês. quero saber uma coisa. Antes de você fazer o último toque duplo, tem um engasgozinho? É. Tan, tan, ó. Tan, 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 tan. Ah, tem um engasgo. Ele não respira. Ah, É que é tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Vou contar, vamos fazer. Tan, 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 tan. São 2 Só isso. toques por causa de um que era antes, né? Oi? Exatamente. Que é onde ele vai quebrar o primeiro e vai ficar no meio, vai bater com a segunda, vai bater antes, aí ele embola tudo e volta. Sim. E aí é que dá o efeito. O Mari já falou, isso já falou para vocês. Tecnicamente falando, não há uma comprovação científica, os escravos usavam essa batida entre a marcação dos tambores nos canaviais, né, e introduziram essa batida de terceira para iludir o senhorzinho lá, como se ele estivesse trabalhando mais rápido. Vocês percebem que quando a terceira entra com fraseado, eu não aumentei o andamento, mas o simples fato de eu introduzir um contracanto, parece que eu estou tocando para frente. E não estou no mesmo lugar, estou marchando do mesmo jeito. Tá? Então, historicamente, o surgimento do terceiro tambor é isso. Mó barato, né? Mó barato isso. Então, ó, vamos fazer só 5 com a emendada, tá? Eu vou contar, a gente vai fazer tan, 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 e para, tá? 1, 2, 3, 4, vai. Vai, isso. No 4, 1, 2, 3, 4, vai. Tan, 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 entra em cima de mim, tá? Porque o surdo de primeira não entra no tempo, ele entra em contratempo. Então se eu conto tan, 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 e vai, eu já fui. Se eu fizesse 1, 2, 3, vai pro segundo, eu conto mais 1 e entro. Né? Seria a quinta em silêncio. Aqui no primeiro não, é 1, 2, 3, vai, tan, 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 já fui. Entendeu? Sim. Esse é que é o grande lance do surdo de primeira, porque o samba é uma barato, né? Que porra de surdo de primeira que entra em segundo, eu não estou entendendo nada. Né? Porque a entrada do samba não é, musicalmente falando, e quem estudou música que sabe, não é na cabeça, ele vem antes, ele é uma ana, ele vem antes. Eu vou completar esse compasso lá no final da música, então quando termina a música eu estou certinho, mas quando começa eu vou trazer alguma coisa. Por isso é que o surdo de primeira entra primeiro e não o tempo. Né? Vamos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, vai! Cada um uma velocidade. Ó, termômetro, hein? Você tá fazendo 1. Tô dando a contagem pra você, vou fazer bem devagar agora. 1, 2, 3, 4, vai! Calma.
vai, vai,